Chegou o grande dia! Depois de 4 longos anos, finalmente chegou o 11 de junho de 2026. É hoje, galera! É hoje que começa a Copa do Mundo. E pra gente comemorar, entrar já de cabeça nesse Mundial, vamos fazer aqui o simulador da Copa, misturar um pouquinho de brincadeira, torcida e uma pitadinha de análise pra gente ver quem pode chegar aonde nesse Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Então já vem chegando junto com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso você ainda não seja um inscrito, também ative o sininho das notificações para ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. E aquele pedido de sempre, me siga lá nas redes sociais, @omarcogil, no TikTok e no Instagram, beleza? Sem mais delongas, já vamos passar aqui para o nosso simulador. O simulador do lance está disponível lá no site para todo mundo. Se você quiser brincar também, entra lá no lance.com.br que você pode fazer a sua simulação da Copa do Mundo também, beleza? Eu não vou colocar aqui placares apenas de 1 a 0, não vou apostar apenas nos vencedores dos confrontos, porque a gente lembra que com 48 seleções, alguns terceiros colocados também vão avançar, então certamente o saldo de gols pode ter influência aqui na classificação. Então vamos colocar aqui alguns placares que eu acredito que possam refletir um pouco a diferença entre as seleções envolvidas nos confrontos, beleza? Aqui no grupo A, começando a primeira rodada com México e África do Sul. Acho que o fator casa e a altitude podem favorecer o México, então vou colocar aqui uma boa vitória, 3 a 1 para os mexicanos para começar a Copa do Mundo em casa numa nota alta, né, com o pé direito. Coreia do Sul e Tchequia. Coreia do Sul não tem uma seleção tão forte assim, é uma geração envelhecida, apesar de ainda ter o Heung-min-son, também tem o Kim Min-jae do Bayern de Munique, mas não é tão forte quanto já foi nos últimos ciclos. Então a Tchequia fez uma boa eliminatória. Eu acho que eu vou colocar aqui uma vantagem pequena para a Tchequia, 2 a 1 aqui para os tchecos. Segunda rodada, República Tcheca e África do Sul. Acho que também aqui sem grande susto, grandes dramas, 3 a 1 para a Tchequia. E México e Coreia do Sul, acho que esse pode ser um confronto um pouco mais complicado para os mexicanos. Vou colocar aqui 1 a 1, um empatezinho na segunda rodada, para deixar tudo para o jogo decisivo. Na terceira rodada, África do Sul e Coreia do Sul. Acho que também os Bafana não vão conseguir fazer nenhum pontinho nessa Copa. Vou colocar aqui uma vitória de 2 a 0 da Coreia. E no jogo derradeiro desse grupo A, Tchequia e México no Estádio Azteca. Eu não vou colocar tanto peso assim pro fator casa não, tá? Acho que pode sim nivelar as coisas, a altitude também, mas eu acho que a Tchequia é um time melhor. Por conta disso, vou botar aqui 2 a 1 para os tchecos. Passando pro grupo B, Canadá e Bósnia e Herzegovina. Acho que vão ser as duas seleções que vão brigar aqui, pela segunda vaga do grupo B. Acho que eu vou colocar um empate nesse primeiro jogo aqui do grupo B, 1 a 1 entre Canadá e Bósnia. Catar e Suíça. Catar fez um ciclo fraquíssimo para essa Copa do Mundo. Já não foi bem no Mundial em casa e agora não tem nem esse fator para jogar a favor. Então, acho que a Suíça vai vencer com tranquilidade aqui. Segunda rodada, Suíça e Bósnia. Acho que vai ser um jogo mais difícil para os suíços, mas ainda acho que eles têm um leve favoritismo aqui. Vou colocar um placarzinho mais magro, 2 a 1 aqui para a Suíça, enquanto Canadá e Catar, acho que o Canadá
não com a mesma tranquilidade que a Suíça, mas consegue vencer o Catar sem susto, 2-0. E na última rodada, Bósnia e Catar, vou colocar aqui uma vitória de 1-0 para a Bósnia. Acho que pode ser um jogo aí um pouquinho mais complicado. A Bósnia não tem um ataque tão matador assim, mas ainda acho que eles conseguem vencer e acho que aqui a Suíça vence o Canadá por 2-1, garantindo a classificação com 3 vitórias em 3 jogos. E aqui na simulação o Canadá ficou com o segundo lugar na chave por conta do saldo de gols. A ver se a Bósnia consegue avançar. As projeções indicam que 4 pontos deve ser o suficiente para passar. Então, vamos ver se isso vai se concretizar tanto com a Bósnia quanto com a Coreia, né, que também ficou com 4 pontos no grupo A. Grupo C, grupo do Brasil, que já estreia com uma pedreira, tá? Deve ser o jogo mais complicado aqui dessa primeira fase para o Brasil. Não acho que nenhum resultado vai ser uma grande surpresa. Se Marrocos derrotar a seleção brasileira, não acho que vai ser um grande choque assim. Mas, assim como a gente viu no amistoso contra o Egito, eu acho que o talento individual do Brasil pode fazer diferença. Então, vou até repetir o placar do amistoso, né, já que eu citei. Vitória por 2-1 para o Brasil. Já no segundo confronto, Haiti deve ser o saco de pancada do grupo, não deve ter forças para fazer praticamente nada. Vou colocar aqui uma vitória por 2-0 da Escócia, que fez um ciclo interessante. Tem o McTominay como principal jogador, meia do Napoli, foi um dos melhores jogadores da antepenúltima temporada europeia, temporada 24-25, mas a Escócia perdeu também nos últimos dias o Billy Gilmour, que seria também um dos outros destaques dessa seleção, mas acho que a Escócia inicia aqui com uma vitória. Já na segunda rodada, acho que não vai dar para os escoceses. Vitória do Marrocos, acho que é uma seleção até com alguma folga superior à Escócia, então acho que consegue uma vitória por 2-0. E aqui não tem muito mistério, né, galera? O Brasil tem que atropelar o Haiti. Não tem negociação, aqui é o jogo para fazer saldo, para animar a galera. O famoso jogo do empolgou. 5-0, igual foi aquela goleada para cima da Coreia na última Copa, nas oitavas de final. Então aqui, sem mistério, 5-0 pro Brasil, que encerra a primeira fase contra a Escócia. Aqui eu já acho que é um jogo um pouco mais encardido, mas ainda assim vou colocar uma vitória pro Brasil. Vou colocar aqui um 3-1 para a seleção brasileira. Acho que tá de bom tamanho. Enquanto Marrocos também acho que não terá grandes dificuldades. 3-0 aqui para cima do Haiti. Grupo D, Estados Unidos e Paraguai. Estados Unidos, um ciclo bem conturbado. O trabalho do Pochettino não é bom, entrando em rota de colisão até com jogadores como principalmente o Timothy Weah, que é um dos principais atacantes dessa seleção. Acho que os Estados Unidos pode tanto avançar como ser a grande decepção dessa Copa do Mundo e ficar em último até nessa chave, tá? Vou colocar aqui um empate na primeira rodada. Paraguai fez um ciclo de altos e baixos, ficou com a última vaga direta da América do Sul, mas também acho que em nenhum momento ficou tão ameaçado assim de não se classificar para a Copa do Mundo. Tem Gustavo Gomes, tem o Maurício que se naturalizou, então acho que tá ali páreo, uma seleção páreo para os Estados Unidos. No outro confronto, Austrália e Turquia. Turquia que, para mim, tem grandes chances de ser a sensação dessa Copa do Mundo. Tem uma ótima geração, ótima geração turca vindo aí para essa Copa do Mundo. Então, vou colocar aqui um 2-0 para a Turquia nessa primeira rodada. Segundo jogo, Estados Unidos e Austrália aqui. É complicado, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto a Austrália pode ser aquelas seleções que vão empatar. Não empatar os 3 jogos, porque, né, tem a Turquia, que eu acho que é muito favorita,
mas acho que tanto os Estados Unidos quanto a Austrália são dois times muito insossos. Então, vou colocar aqui um empatezinho também, 1-1, só para não ficar num 0-0, mas são duas seleções bem modorrentas que acho que não vão fazer grande coisa nessa Copa do Mundo, não. Aqui a Turquia, também na minha visão, favorita contra o Paraguai. Vou colocar aqui mais um 2-0 para os turcos. E a última rodada, Paraguai e Austrália. Vou colocar vitória aqui para o Paraguai. Não vai ser uma vitória tão tranquila assim, mas vou colocar o Paraguai aqui avançando no segundo lugar, porque acredito que nessa última rodada não dê para os Estados Unidos uma vitória relativamente tranquila da Turquia por 3-0 para fechar o grupo D. No grupo E, a gente tem aqui Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A estreia da Alemanha não poderia ser melhor, né? Assim como o Brasil contra o Haiti, a Alemanha também tem obrigação de atropelar Curaçao e fazer saldo. Então, um 5-0 sonoro aqui para os alemães, enquanto Costa do Marfim e Equador. Costa do Marfim é sempre uma seleção chata, mas o Equador fez um ótimo ciclo de Copa do Mundo. Foi a segunda colocada, inclusive, nas eliminatórias. Então, vantagem aqui para mim, para o Equador. Segunda rodada, Alemanha e Costa do Marfim. Acho que não com a mesma facilidade da estreia, mas também vejo vantagem da Alemanha aqui. Vou colocar 2-0 para os alemães, enquanto o Equador também não deve ter grandes dificuldades para derrotar Curaçao. 3-0 para os equatorianos, que vão para a última rodada enfrentar a Alemanha, mas antes Curaçao e Costa do Marfim. Para Curaçao não passar em branco nessa Copa do Mundo, vamos colocar um golzinho aqui, mas acho que não vai ser páreo para Costa do Marfim. 3-1 aqui para os africanos. E Equador e Alemanha, um jogo que, em tese, define o líder do grupo E. Acho que o Equador pode surpreender, mas ainda assim, como eu acabei de dizer, acho que seria uma surpresa se o Equador vencesse. Então vou colocar aqui uma vitória de 2-1 da Alemanha nessa última rodada para fechar o grupo na liderança. Grupo F, grupo que vai cruzar com o do Brasil na fase de 16avos de final, hein? Holanda e Japão. E aqui, para mim, já... Eu, pessoalmente, não vou nem colocar como surpresa, tá? Porque o ciclo do Japão é muito bom. Passeou nas eliminatórias asiáticas. A gente lembra que derrotou o Brasil já com Carlo Ancelotti na reta final aí do ciclo. E o Japão fez um ótimo trabalho ao longo dos últimos 4 anos. E, para mim, é a seleção asiática mais forte nessa Copa do Mundo. Então, para mim, vence a Holanda na primeira rodada. Suécia e Tunísia. Acho que tem tudo para ser um jogo modorrento. A Suécia jogou com o regulamento embaixo do braço, fez uma péssima eliminatória, não venceu um jogo sequer, mas já tinha vaga nas repescagens europeias por conta da Liga das Nações, a Nations League. Então levou de barriga as eliminatórias, tem alguns problemas aí para a Copa do Mundo. Então acho que esse joguinho aqui tende a ser muito modorrento. Vou colocar uma vitóriazinha bem magra da Suécia por 1-0. E aqui admito que talvez seja mais por aquela visão eurocentrista, né, do futebol, de pender para os europeus, mas acho... Mentira, repensei. Vou até colocar aqui um empate 0-0. Suécia não tá merecendo, não. Acho que vai ser um empatezinho modorrento aqui na primeira rodada. O único 0-0 que eu coloquei até aqui. Holanda e Suécia, acho que a Holanda aqui é favorita sobre os suecos. 2-0 para a Holanda. E Tunísia aqui, acho que não vai ser páreo para o Japão. Colocar uma vitória de 3-1 para os japoneses, que garantiriam já nesse cenário a classificação para a próxima fase, mas ainda assim acredito que vençam a Suécia na última rodada. 2-0 para o Japão, e aqui acho que a Holanda supera também a Tunísia para avançar na segunda posição.
No grupo G, a gente tem um favorito destacado que é a Bélgica. Não é mais aquela ótima geração belga, mas ainda é um time com bons nomes, alguns remanescentes das últimas Copas, como Courtois, como Kevin De Bruyne, como Romelu Lukaku. Então, acho que é a seleção mais forte aqui nesse grupo. Vou colocar um 3-1 para a Bélgica contra o Egito na estreia. Irã e Nova Zelândia. Vou colocar aqui 1-0 para o Irã, só porque não teve tantas dificuldades assim para se classificar para essa Copa do Mundo. Passou bem nas eliminatórias asiáticas. Então, vou dar aqui um votinho de confiança para o Irã nessa abertura da Copa do Mundo. Mas na segunda rodada, aí não tem como. 2-0 para a Bélgica. Uma equipe muito superior. Então não tem muito mistério aqui. Assim como também não tem muito mistério aqui. Vitória do Egito para cima da Nova Zelândia. 1-0 para a seleção africana. E tudo fica para a última rodada, né? Entre Egito e Irã. Aqui também sem nenhum grande mistério. Bélgica vence fácil. Egito e Irã decidindo aqui na nossa simulação a última vaga, ou a segunda vaga, né? Porque pode ser que uma delas avance como terceiro, mas eu vou colocar aqui uma vitória egípcia por 2-1. Então acredito que o Egito fica aí com a segunda vaga no grupo G. Grupo H, aqui tem menos mistério ainda, um grupo com dois favoritos muito destacados, Espanha e Uruguai. Espanha abrindo aqui contra Cabo Verde, vitória que tende a ser tranquila, assim como o Uruguai, talvez não tão tranquila, vou colocar aqui um 2-0 para o Uruguai, mas ainda assim creio que a Arábia Saudita não vai conseguir fazer grande resistência assim não. Como também não vai fazer na segunda rodada para a Espanha, aqui vou colocar um 3-0 para os espanhóis. E o Uruguai também acredito que consiga uma boa vitória sobre o Cabo Verde. Vou colocar aqui 3-0 também, acho que tá de bom tamanho para o Uruguai. E na última rodada, Cabo Verde e Arábia Saudita. Pode ser aquele joguinho maluco, né? As duas seleções já eliminadas, sem tantas preocupações defensivas, querendo encerrar a Copa do Mundo ali pelo menos com um momento para chamar de seu. Cabo Verde, que inclusive nunca disputou a Copa do Mundo, está estreando agora em 2022. Então qualquer coisa que a seleção de Cabo Verde consiga aqui, seja um gol, seja um ponto, ou sonhar até com uma vitória, seria um momento muito histórico para o país, sem dúvida nenhuma. Vou colocar aqui um 2-2, acho que pode ser um jogo animado, aquele casados contra solteiros do churrascão. Então, um empatezinho aqui. E no jogo, para fechar o Grupo H, o jogo que vai definir o primeiro colocado dessa chave, eu acho que tem muito potencial de ser um jogo chato, um jogo arrastado, porque nenhuma das duas seleções vai querer arriscar uma lesão ou uma suspensão. Mas eu vou colocar aqui uma vitória da Espanha, uma vitóriazinha magra por 1-0, só porque eu acho que é mais seleção do que o Uruguai. Passando para o grupo I, um grupo embaçado, talvez esse seja o grupo mais equilibrado da Copa, tá? A França é uma das principais candidatas ao título, mas não deve ter vida fácil assim no grupo I não, tá? Senão, no panorama geral do grupo, pode ser até que a França vença os 3 jogos, tá? Mas eu acredito que as partidas contra Senegal e Noruega serão partidas encardidas para Mbappé e companhia. Então, eu vou colocar aqui uma vitória da França por 3-1 para começar os trabalhos contra a equipe de Senegal do Sadio Mané. No outro duelo, acredito que o Iraque vai ser o saco de pancadas do grupo. E aqui eu acho que o Haaland pode deitar e rolar, tá? Vou colocar um sonoro 5-0, porque acho que o atacante do City pode fazer estrago nesse jogo. Segunda rodada, França e Iraque. Aqui também não tem muito mistério.
6-0 para a França. Acho que é jogo para deitar e rolar também. E jogo para todo mundo fazer gol. Ou para algum jogador fazer um hat-trick. O Mbappé, por exemplo, que está aí perseguindo o recorde histórico, artilharia histórica das Copas do Mundo. Então acho que esse pode ser o joguinho aqui para o Mbappé fazer uns 3 golzinhos para buscar essa marca aí do Miroslav Klose. E no confronto entre Noruega e Senegal, que deve ser o confronto para decidir ali quem fica com a segunda posição do grupo. Com a segunda... a segunda posição do grupo, porque não acredito que a França vá perder para a Noruega no último jogo. Eu vou colocar a vitória da Noruega. Não acho que vai ser tão fácil quanto o primeiro jogo, mas acho que os noruegueses levam aí uma boa vantagem sobre Senegal, que na última rodada precisa fazer saldo aqui contra o Iraque para tentar sonhar com uma das vagas de terceiro lugar, né? A gente lembra que Senegal, dentro de campo, venceu as 2 últimas edições da Copa Africana de Nações, e digo dentro de campo porque depois da disputa de pênaltis contra Marrocos, a Confederação Africana mudou o resultado, deu o título para Marrocos. Oficialmente, Marrocos é a atual campeã africana, mas dentro de campo quem ganhou foi Senegal. Então, acredito que eles têm chance de fazer um saldo aqui. Vou colocar 4-0 para Senegal para ver se eles conseguem aqui uma vaga para a próxima fase. E França e Noruega, o jogo mais encardido para a França nessa primeira fase, na minha opinião. Inclusive, vou colocar aqui até um 2-2. Acho que esse vai ser um jogo que a França vai entrar com a guarda um pouquinho mais baixa, já vai estar classificado. Então, acho que a Noruega consegue arrancar aí uns pontinhos da França. Grupo J, que tem Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Aqui, os atuais campeões do mundo começam com 2-0. Acho que não vai ter grandes dificuldades para superar os argelinos nesse primeiro confronto. E a Áustria acho que consegue também vencer com certa tranquilidade a Jordânia. Vou colocar um 2-0 também aqui para os austríacos. Na segunda rodada, a Argentina e a Áustria acho que vai ser um jogo mais complicado, talvez seja o confronto mais difícil para a Argentina nessa primeira fase, mas ainda assim vejo favoritismo dos hermanos, 3-1 para Messi e seus Blue Caps na segunda rodada, enquanto Jordânia e Argélia, aqui acho que é a chance da Argélia se recuperar e chegar na última rodada sonhando com classificação. 2-0 para a Argélia, que enfrenta a Áustria na última rodada, brigando pela segunda vaga desse grupo J, mas aqui eu acho que não dá para os argelinos. Vitória de 1-0 da Áustria, que fica com a segunda colocação na chave J. E aqui no outro jogo não tem nem muito que a gente discutir, vai ser um passeio da Argentina, 6-0 para cima da Jordânia, para fechar com chave de ouro essa primeira fase. Grupo K, também um cenário parecido com o que a gente viu na chave de Espanha e Uruguai, 2 favoritos muito destacados aqui em Portugal e Colômbia. Então, Portugal começa aqui contra o Congo e também acho que começa atropelando, 6-0 para Portugal. O jogo para o Cristiano Ronaldo chegar chegando, fazer logo 3, 4 gols para começar a Copa do Mundo com o pé direito. E no segundo confronto aqui também acho que é uma vitória tranquila para a Colômbia, 3-0 sobre o Uzbequistão. Segunda rodada, Portugal e Uzbequistão. Vou colocar aqui também mais uma goleada de Portugal, 5-0 para cima dos Uzbeques, enquanto Portugal, para mim, consegue um 2-0 sobre a República Democrática do Congo. E na última rodada, Congo e Uzbequistão já brigando por mais nada. Vou colocar o mesmo placar que eu coloquei para Cabo Verde e Arábia Saudita, exatamente pelos mesmos motivos. E Colômbia e Portugal fechando aqui o grupo K,
é o jogo mais enroscado para os portugueses, mas ainda assim coloco uma vitória por 3-1 e peço perdão pela péssima imitação de sotaque português. E chegando aqui no último grupo da Copa do Mundo, grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Inglaterra abre contra a Croácia, jogo que tende a ser encardido, mas eu vou colocar aqui uma vitória magra para a equipe do Thomas Tuchel, técnico alemão que não conseguiu fazer essa seleção jogar bola ainda e ainda causou polêmica, deixando nomes de peso fora dessa convocação. Mas vou acreditar aqui na boa temporada, na ótima temporada, melhor dizendo, do Harry Kane, no Jude Bellingham, enfim. A seleção inglesa tem muito talento a ponto de deixar nomes como Palmer e Foden de fora, então vou pesar aqui para a vitória da Inglaterra. No outro jogo, Gana e Panamá, acho que da Gana, vou botar aqui 2-0 para a seleção africana, mas que aqui acho que não vai conseguir fazer frente à Inglaterra, 3-0 para os britânicos. Já no outro confronto, acho que a Croácia também não tem grandes dificuldades para superar o Panamá, 2-0. E a última rodada, Croácia e Gana decidem quem fica com o segundo lugar. E para mim, a Croácia leva a melhor nessa, 2-1 sobre Gana. E a Inglaterra vai fazer aqui o seu papel, 4-0 sobre o Panamá. E assim fica a nossa fase de grupos da Copa do Mundo, passando para o mata-mata. Esse é o cenário da fase 16avos de final. Já vindo aqui para o primeiro confronto, Alemanha e Escócia, que passou aqui na nossa simulação em terceiro no grupo do Brasil. Mas acho que não vai dar para a Escócia. Aposto aqui numa classificação da Alemanha. E aqui também não tem mistério, França e Irã. Classificação da seleção francesa. México e Canadá, olha só, um confronto entre 2 dos 3 países sede dessa Copa do Mundo. Vou apostar aqui no histórico mexicano, vou colocar o México se classificando para as oitavas de final. E aqui um duelo complicado de apostar, viu? Japão e Marrocos, Marrocos que foi semifinalista da última Copa do Mundo. Japão que fez um ótimo ciclo para essa Copa. Se esse confronto acontecer, pode cair para qualquer lado, mas aqui eu acho que eu não vou apostar no raio caindo no mesmo lugar 2 vezes. Marrocos de novo trocou de treinador às vésperas da Copa, mas dessa vez eu vou apostar no trabalho mais longevo e mais linear da seleção japonesa. Colômbia e Croácia, aqui eu acho que são 2 seleções bem niveladas. Não acho que aqui a Croácia nem a Colômbia tenha grande vantagem, não. Na bola dividida, vamos apostar no sul-americano, né? Quem torce para europeu contra os sul-americanos está errado. Tá? Esteja dito. No próximo confronto, Espanha e Áustria aqui não tem jeito. Vitória da Espanha que avança para as oitavas de final. Próximo duelo, Turquia e Bósnia. Aposto aqui na boa geração turca, que na minha visão enfrenta o fim da boa geração belga, que acredito que passe contra a Coreia aqui para as oitavas de final. Brasil e Holanda. Confronto muito equilibrado. São 2 seleções com ciclos muito abaixo do que poderiam, do que a geração permite cobrar. E aqui é óbvio que o discurso no Brasil em caso de eliminação vai ser de vexame, vai ser de eliminação precoce, mas analisando racionalmente, de forma equilibrada, qualquer resultado aqui vai ser totalmente plausível e sem surpresas.
seja uma classificação do Brasil ou da Holanda. Num duelo tão equilibrado quanto esse, eu vou me permitir me levar pela torcida, vou apostar aqui no Brasil. Acho até que a seleção brasileira tem alguns talentos individuais a mais do que a Holanda, então acho que isso pode sim fazer diferença. Por conta disso, eu coloco o Brasil avançando às oitavas de final e aqui na minha visão para pegar a Noruega. Gosto da seleção equatoriana, mas aqui talvez bata um pouco no teto. Acho que o Haaland e o Odegaard podem fazer uma grande diferença. Tem o Sorloth também, então acho que a Noruega tem mais poder de fogo nesse duelo e para mim avança para as oitavas de final. Tchequia e Costa do Marfim, aqui eu vou apostar na República Tcheca. Acho que avança e avança para enfrentar a Inglaterra. De novo, todas as ressalvas ao trabalho do Thomas Tuchel, mas acho que a diferença de talento entre Inglaterra e Senegal aqui vai se impor. E Argentina e Uruguai, confronto pesadíssimo, tá? Longa rivalidade, duelo que foi a final da primeira Copa do Mundo em 1930, deve ser um jogo muito quente, muito pegado, mas aqui eu acho que a Argentina leva a melhor e avança para enfrentar Paraguai ou Egito. Aqui vou botar vitória paraguaia, acho que contra o Egito consegue levar vantagem e avançar para a próxima fase. Os últimos dois duelos, Suíça e Argélia, acho que aqui passa a Suíça e em Portugal e Gana também sem muito mistério, avança Portugal. Passando para as oitavas de final, Alemanha e França. Não vai ser um duelo fácil, mas eu acho que a França aqui passa, talvez seja o teto da seleção alemã, que não fez o melhor dos ciclos, ainda está aí numa troca de geração que está sendo um pouco conturbada, então acho que vai acabar caindo para a seleção francesa. Aqui acho que o México também está fazendo hora extra, chegando nas oitavas de final, acho que passa o Japão. Nas oitavas de final, aplaudo os esforços da Colômbia, mas aqui não tem como, não há torcida que vá me fazer apostar contra a Espanha nesse duelo. E aqui, no confronto entre as ótimas gerações, turca e belga, eu vou apostar na mais nova, vou apostar no bom trabalho da Turquia, que para mim avança aqui para as quartas de final. Brasil e Noruega, um jogo que não vai ser fácil também. Acho que a Noruega pode fazer um jogo duro, mas eu também aposto no maior talento da seleção brasileira aqui. Então acho que o Brasil avança contra a Noruega. E aqui na nossa simulação enfrenta a Inglaterra, que supera a Tchequia aqui para mim sem grandes dificuldades. Nos últimos dois duelos, e já deu para ver, né? Já deu para ver o que se desenhou e não tem como apostar em alguma coisa diferente que não seja Argentina e Portugal avançando aqui. Não só pelo lado lúdico, não só pela resenha, mas porque de fato aqui entre Argentina e Paraguai, a Argentina é a melhor seleção, fez o melhor ciclo na América do Sul e Portugal também é uma das seleções mais fortes para essa Copa do Mundo, também é superior à Suíça, então não é nem só pela resenha para termos esse confronto, acho que de fato seriam as duas favoritas nesse cenário. Começando aqui com França e Japão, acho que o Japão aqui não tem muito o que fazer, bate no seu próprio teto e acaba sucumbindo para a França. Mesma coisa acontece aqui para mim com a Turquia e passa a Espanha. Brasil e Inglaterra. Gente do céu, esse para mim é o duelo mais difícil de palpitar aqui nessa semifinal. Nessas quartas de final, perdão. Porque são duas seleções com muito talento individual, mas com trabalhos técnicos abaixo do esperado e que não jogam nem perto do que poderiam jogar. Aqui a Inglaterra pode ter vantagem por conta da ótima temporada do Harry Kane,
se ele levar esse bom momento para a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, ele pode ser um diferencial de muito peso nesse confronto. Acho que não tem resposta certa ou errada aqui em Brasil e Inglaterra. Mas eu vou confiar no Carleto, vou confiar no talento brasileiro e aqui vou colocar o Brasil passando para as semifinais. E aqui, minha gente, é o confronto que a Copa do Mundo merecia. Argentina e Portugal, Messi e Cristiano Ronaldo, muito provavelmente o último capítulo dessa lendária rivalidade que marcou o futebol mundial aí na última década e meia, até 2 décadas, né? Se a gente for levar em consideração primeira Copa do Mundo, tanto de Messi quanto de Cristiano Ronaldo, foi justamente em 2006. Acho que é um ótimo capítulo final para essa rivalidade e aqui eu aposto numa classificação portuguesa. Acho que são as duas seleções que estão ali na segunda prateleira. Eu vejo claramente na primeira semifinal desse chaveamento as duas principais seleções, França e Espanha, para mim, são as duas que estão isoladas na primeira prateleira. E logo na segunda, para mim, vem a Argentina e Portugal. Só que aqui eu acho que Portugal vem num momento melhor, fez um ótimo ciclo, venceu a Nations League sobre a Espanha, se classificou sem susto para a Copa do Mundo. Tem um meio de campo fabuloso, tem muito talento nesse meio campo português, então acho que Portugal consegue passar pela Argentina. Primeira semifinal, França e Espanha. Aqui é fechar o olho e clicar em qualquer uma, né? A lógica diz que quem passar daqui é a campeã da Copa do Mundo, é pelo menos a favorita na final. Eu acho que vai ser um duelo muito equilibrado, sem dúvida nenhuma. Esse seria o confronto mais difícil de prever de toda a Copa do Mundo. Pode ser França, pode ser Espanha, qualquer uma das duas seleções. Mas aqui no frigir dos ovos eu vou ficar com o talento francês e vou apostar na equipe do Kylian Mbappé alcançando a final. E no segundo duelo semifinal, Brasil e Portugal, a gente enfrentando os nossos co-irmãos portugueses. Com muita dor no coração aqui, eu acho que a gente bate no teto e dá Portugal, por conta de tudo que eu falei. O ciclo conturbado da seleção brasileira, contrastando com o ótimo ciclo da seleção portuguesa, a abundância de talento que a seleção portuguesa também tem, que aqui eu acho que está no mesmo nível, se não até acima da que a seleção brasileira tem. Então, nesse confronto, eu aposto numa vitória de Portugal, que faz a Copa do Mundo com a França. E aqui, galera, tem a escolha lógica e tem a escolha lúdica, né? A lógica apontaria para a França, o lúdico aponta para Portugal. Não é nenhum absurdo qualquer resultado aqui, nenhuma final de Copa vai ser uma zebra. E a gente já viu histórias incríveis acontecendo em finais de Copa do Mundo. E já que eu não coloco o Brasil campeão da Copa, a história que eu quero ver nesse Mundial é Cristiano Ronaldo levando Portugal à primeira conquista de Copa do Mundo. E é assim que eu fecho o nosso chaveamento, a nossa simulação da Copa do Mundo, com Cristiano Ronaldo fazendo história e conquistando a primeira Copa do Mundo de Portugal e fechando assim a sua linda trajetória na Copa do Mundo, levantando o caneco, inclusive empatando com o Messi, né? A gente teria Messi e Cristiano Ronaldo conquistando cada um uma Copa do Mundo nas últimas 2 edições. Esse é o meu palpitão, essa é a minha simulação da Copa do Mundo. Quero ouvir vocês sobre isso, deixa aqui no comentário. Tenho certeza que vai ter
uma chuva de corneta. Diz aqui qual palpite você discorda, qual seleção eu não botei muita fé, que você acha que pode ir longe, e também ao contrário, qual seleção que eu coloquei indo em fases mais avançadas da Copa do Mundo, que você não coloca tanta fé assim. De novo, vou deixar o link do simulador do lance aqui na descrição do vídeo para vocês também poderem brincar. Manda aqui nos comentários quem você acha que vai ser campeão e, para mais do que isso, aquele pedido de sempre, reforço o seu like, a sua inscrição aqui no canal, me siga também lá nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!